Olá, sejam bem-vindos de volta ao canal. Eu nem acredito que eu finalmente tô aqui pra gravar esse vídeo. Chega a dar um nervoso. Vocês não fazem ideia de quanto tempo faz que eu tô planejando gravar um vídeo pra contar quem sou eu. Afinal, quem é Gabriela Bassim? Pra mim, é um desafio fazer esse vídeo, porque como qualquer outra pessoa, eu tenho dificuldade de falar de mim, é muito difícil a gente se apresentar. E pra mim é difícil também gravar vídeos longos, falados, pra mim é um desafio que eu tô enfrentando hoje. Então tô superando aí algumas barreiras de muito tempo, inclusive parece engraçado, né, pra quem me vê falando sempre por aí. Mas pra mim tá sendo sim um pouquinho difícil. Mas vamos lá que a gente tem que superar, né? Mas por que será que é tão difícil falar de nós? Porque é uma responsabilidade muito grande em um vídeo contar quem sou eu. A gente não pode se resumir a isso. Mas eu vou tentar trazer pra vocês algumas coisas que eu considero importantes pra vocês me conhecerem um pouquinho melhor. Pra quem é novo aqui, poder me conhecer também. Então, vamos lá! Me chamo Gabriela Bassim, não tenho mais nenhum sobrenome, é isso mesmo. Tenho 29 anos, recém-completados. Sou leonina, sou gaúcha, nascida em Caxias do Sul. Sou noiva há mais ou menos pouco mais de 6 meses. No momento, moro um pouquinho no Acre e um pouquinho no Rio Grande do Sul. Hoje, em agosto de 2021, essa é a minha realidade. Mas então eu vou contar pra vocês o porquê, contar um pouquinho da minha trajetória profissional, pra vocês entenderem essa minha dinâmica de vida hoje. Mas antes de eu contar um pouquinho da minha trajetória profissional, eu acho muito importante que vocês saibam algumas coisinhas sobre mim, alguns fatos sobre mim. Vamos lá. Amo rosa, isso não é novidade para quem me acompanha. Amo os animais, os cachorrinhos, amo estar rodeada de amigos, viajar muito e, é claro, gravar pro canal, gravar pro Instagram e estar cada vez mais pertinho de vocês, tendo a oportunidade de conhecê-los também, compartilhar, ajudar, dar dicas. Como seria impossível eu começar a contar a minha vida desde o momento em que eu nasci? Eu vou contar onde começa a minha trajetória como influenciadora, como criadora de conteúdo, que esse é o maior motivo de curiosidade da maior parte das pessoas. Então, em 2016, eu me formei em psicologia pela Universidade de Caxias do Sul. Fiquei, se eu não me engano, 6 anos e meio na graduação, foi minha primeira graduação, mas uma curiosidade. Quando eu fiz o vestibular para treineiro, eu fiz o vestibular de publicidade e propaganda. Sim, pasmem, já estava na veia, né? Eu ir para esse caminho. E por eu sempre ter o desejo de atuar na área da saúde, por ter feito alguns testes de orientação vocacional, eu acabei fazendo psicologia. Eu não me arrependo de forma alguma, eu sempre fui muito apaixonada pela psicologia. Inclusive eu me encontrei porque durante todo o período escolar eu sempre tive muita dificuldade nas exatas, em matemática, física, química. E quando eu entrei na psicologia, tudo ficou mais claro para mim, eu me desenvolvi melhor, eu aprendi a me colocar, a falar em público. Eu perdi muitos dos medos que eu tinha durante o período escolar, porque eu realmente estava feliz estudando aquilo que eu estava estudando. E poder trabalhar com pessoas também sempre foi algo que me cativou muito. Então eu sempre digo que hoje a psicologia ela contribui demais para o meu trabalho aqui na internet por diversos motivos, pela questão de ética, pela questão de empatia, por todo o conhecimento que eu adquiri e por realmente lidar com pessoas, pela questão do autoconhecimento também, que ela me mostrou o quanto é importante a gente se conhecer, cuidar da nossa saúde mental, principalmente quem trabalha com internet sabe o quanto isso é importante. Então eu devo muito à psicologia e para quem me pergunta sempre, eu não me arrependo de maneira nenhuma. Então eu sempre fui de fazer muitos estágios em diversos lugares. Eu trabalhei em casas de acolhimento, né, abrigos institucionais, trabalhei em clínicas psiquiátricas, em hospitais, em UTIs, em empresas, em muitos lugares onde eu adquiri muito conhecimento e principalmente
convivi com muitas pessoas que agregaram demais na minha vida. Então, em 2016, em setembro, eu me formei e em outubro eu já estava atuando e em novembro eu entrei numa casa de acolhimento, num abrigo institucional como psicóloga social da casa por uma ONG. Foi uma conquista muito grande para mim, era um sonho que eu tinha por sempre ter feito estágios nas casas de acolhimento e pra gente saber que um recém-formado enfrenta algumas dificuldades, né, para conseguir o seu primeiro emprego. Então para mim foi uma conquista muito grande. Junto a isso, eu atuava no consultório particular. Eu não cheguei a abrir um consultório, eu atendia no consultório da minha madrinha de profissão, onde eu aprendi muito com muitos pacientes, que alguns vieram inclusive desde o meu período de estágio, depois foram para o consultório. E aí eu fiquei, nesse período, eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio atuando como psicóloga depois de formada. Atuava também como psicóloga jurídica no judiciário, na vara de violência doméstica, como psicóloga voluntária. Então foi muito conhecimento adquirido durante esse período, inclusive eu fiz estágios em bairros de muita vulnerabilidade. Trabalhei com crianças carentes, sempre trabalhei muito com criança e adolescente, como vocês podem perceber, e sempre em ambientes bem difíceis de se trabalhar. E por isso eu era encantada e sou ainda pela psicologia jurídica, pela psicologia social. Porém, durante esse período como psicóloga, em todas essas instituições, eu enfrentei diversas dificuldades. E algumas dificuldades não dependiam de mim para serem solucionadas. Então isso me frustrou um pouco e fez com que eu me afastasse da psicologia, com que eu saísse do abrigo onde eu trabalhava e ficasse somente com o consultório. Porém, para uma pessoa que recém se formou, sentia a questão da barreira financeira e precisava ter mais alguma renda. Então, como eu sempre, desde pequenininha, amei fotografar, amei o mundo da moda, sempre fui extremamente ligada a isso. Quando eu era criança, minha mãe colocava 2, 3 opções de looks para eu escolher, para eu combinar. Tava sempre na frente das câmeras, gravando, falando, cantando e fotografando. Mas nunca decidi trabalhar com isso porque eu também tinha um preconceito enraizado em relação ao mundo da moda, em relação à exposição, até mesmo porque por me formar em psicologia, eu tinha uma certa resistência a me expor demais em função dos pacientes. Mas mesmo assim, eu fui lá e criei a minha loja online, a Com Lamori, que ficou desativada por algum tempo e esse ano eu reativei ela. Na verdade, um Instagram onde eu fotografava algumas peças de lojas de atacado e as vendia. Como eu gostava muito de fotografar, para mim essa era a parte mais prazerosa. E foi um sucesso logo no início. Eu comecei vendendo malha Cida, que é uma marca de malhas da Serra Gaúcha de Farroupilha, porque eu tenho um carinho muito grande, eu sempre conto essa história. Eu comecei fotografando para elas e a partir dessas fotos, como elas já tinham um perfil de uma marca muito grande, essas fotos alcançaram muitas pessoas e as pessoas gostavam desse material, elas gostavam desse material e assim foram surgindo outras parcerias, salões de beleza que ofereciam para me maquiar, para me arrumar, normalmente pessoas que já me conheciam, outras marcas de roupa que também tinham interesse no material da foto e assim por diante. E essa parceria com a Malha Cida, ela também foi crescendo cada vez mais em razão desse material que era produzido para elas também. Então, eu comecei a me expor cada vez mais, mas eu ainda não gravava, eu ainda não fazia vídeos, eu fazia só fotos. Isso foi de 2016 para 2017, mais precisamente na metade para o final de 2017. E há 4 anos atrás, o Instagram era muito só de foto. E eu não me lembro se já tinha o Instagram Stories, eu acho que surgiu mais ou menos por essa época. Então, eu fui com muita resistência aos poucos, passando a falar um pouquinho mais
nos vídeos, porque as pessoas me incentivavam muito. As minhas amigas, principalmente, me incentivavam para que eu fizesse vídeos falando e diziam que eu tinha que me tornar blogueira. Só que dentro de mim, assim como muitas pessoas, eu tinha um pouco desse preconceito, a família tinha uma certa resistência, meu namorado, que hoje é meu noivo também. Então foi um pouco difícil para eu ceder ao que o meu coração pedia, que hoje é o que eu faço e sou realizada, e graças a Deus tenho o apoio de toda a minha família e de todos os meus amigos. Mas a minha dificuldade, assim como a grande maioria das pessoas, foi a de começar a fazer os vídeos falando. Então, eu, a partir do momento que recebi um primeiro recebido, eu fiz o vídeo. Eu sofri alguns preconceitos, alguns comentários, mas muito mais eu fui incentivada pelas pessoas que já me acompanhavam. Enfim, aí começaram a surgir as parcerias. Eu não tô resumindo pra vocês, eu tô tentando contar realmente toda a minha história. Foram surgindo e eu fui cedendo. E na hora de eu reativar o meu CRP do Conselho Regional, eu tomei a decisão de não. No momento eu acho que eu estava só com um paciente que já estava em processo de desligamento. Então eu assumi esse meu novo trabalho, que até então eu não entendia exatamente o que estava acontecendo. E comecei a trabalhar com o digital. E eu comecei a estudar sobre isso. Eu fui convidada aí já em 2018 para o CONED, que é um congresso de empreendedorismo digital, onde eu conheci muitas meninas que já trabalhavam com isso, onde eu entendi que isso era uma profissão, que isso podia se profissionalizar ainda mais, de que forma, como que funcionava. Então foi em 2018 mesmo que eu aceitei e comecei de fato a trabalhar com isso. Aí comecei a montar Media Kit, eu já tinha uma série de parcerias ali que já me faziam ser possível ter um portfólio também de apresentação no Instagram, já tinha começado a participar de eventos, inclusive do próprio congresso, então foi tudo se clareando na minha mente em 2018 e eu realmente comecei a receber pelos trabalhos que eu fazia, pelas fotos, pelos eventos que eu participava, me tornei profissional. Em 2019 surgiu a oportunidade de fazer uma fashion trip. Eu sempre vi influenciadoras muito grandes em termos de seguidores fazendo fashion trip e eu não tinha ideia de como isso funcionava. Eu não tinha acesso a nenhuma delas, por eu ser ainda muito pequena. Mas como eu disse, eu nunca dei bola pra isso e eu nunca tive medo de seguir meus sonhos, de acreditar que eu podia. Então, a minha primeira fashion trip foi pra Europa. Eu não em nenhum momento pensei que eu não fosse conseguir, porque eu não tinha ideia do quão grande era aquilo que eu estava realizando. Eu falo isso e eu sempre conto essa história para mostrar para as meninas que estão começando que sim, é possível, a gente pode tudo, basta a gente acreditar, se determinar, trabalhar para realizar aquilo que a gente sonha. Então, isso foi mais ou menos, foi em abril de 2018 e eu já fiz a minha primeira fashion trip, onde, para quem não sabe, eu reuni marcas com as quais eu já trabalhava, já fazia provador, já fazia fotos, e levei para a Europa, onde eu contratei uma fotógrafa lá, fui junto com o meu noivo, que me ajudou também, fiz fotos, fiz stories, divulguei essas marcas, entreguei um material bem bacana e tive a oportunidade de viajar para fora a trabalho pela primeira vez. Depois dessa viagem, eu nem preciso dizer para vocês o quanto meu trabalho melhorou, o quanto isso me trouxe uma credibilidade também, uma autoridade maior. Fiz muitas viagens no ano de 2019 a trabalho. Minha clientela aumentou muito, meus seguidores também, as pessoas que me acompanhavam, comecei a compartilhar muito mais e me dedicar 24 horas para aquilo. E aí, no final de 2019, o meu noivo se formou na Polícia Federal e a gente sabia que quando isso acontecesse, a gente teria que se mudar, muito provavelmente para um lugar muito distante. Então, eu já estava preparada e sabia que eu poderia vir para o norte. Inclusive, a gente sempre brincou que poderíamos morar no Acre, mas eu não acreditava que seria tão longe
e como qualquer outra pessoa imaginava o Acre como um lugar totalmente diferente. O que eu fiz quando eu soube que eu viria para o Acre? Comecei a pesquisar sobre o lugar, entrei em contato com influenciadores aqui, com lojas também de Cruzeiro do Sul, contei a minha história, falei o quanto eu gostaria de permanecer trabalhando no digital, porém eu não sabia qual era a realidade, como funcionava. Procurei entender esse novo local e ir de braços abertos para tudo e qualquer oportunidade que aparecesse. Então, quando as pessoas me perguntam se para mim foi difícil, não foi, porque assim como eu encarei a Fashion Trip como um desafio, eu encarei a mudança como um desafio e sempre tendo a plena certeza de que ia dar certo e eu ia fazer dar certo. Quando eu vim, eu também vim com a certeza de que eu não deixaria tudo que eu já tinha construído para trás e que eu continuaria fazendo a ponte Rio Grande do Sul e Acre, até porque esse período seria um período passageiro e não definitivo e que futuramente voltaríamos a morar no Rio Grande do Sul. Então, hoje, já está fazendo 2 anos que isso aconteceu e eu continuo nessa ponte aérea. Mas vim pra cá e logo no início de 2020 começou a pandemia. Então eu sempre falo que 2020, assim como para todas as outras pessoas, foi um ano de me reinventar e de refletir muito sobre o meu trabalho, sobre o meu fazer, o que eu podia fazer para melhorar, para continuar trabalhando. O digital ele se expandiu muito em 2020 também, em razão da pandemia. Eu comecei a produzir mais conteúdo mesmo, porque até então fazia muitos provadores, muitas fotos, compartilhava um pouquinho do meu dia a dia, mas não produzia tanto conteúdo de vídeo, conteúdo informativo, conteúdo de dicas. Então, em 2020 eu comecei a fazer isso. Em termos de trajetória, para mim foi uma evolução bem grande e também pra minha evolução pessoal, porque eu passei a entender que o trabalhar com o Instagram não era só fazer provador, não era só fazer foto, não era só compartilhar dia a dia, sim, poder agregar ainda mais na vida das pessoas, ter um propósito. Então, em 2021, depois de todas essas reflexões, eu comecei a colocar realmente em prática alguns projetos que eu tinha idealizado em 2020 e estou ainda os colocando. Eu falo que a gente tem que estar em constante evolução, constante crescimento profissional e pessoal. Então hoje é assim que eu me vejo, como uma pessoa que ainda está se conhecendo, a gente está sempre se conhecendo, conhecendo o meu público, conhecendo de que forma eu posso agregar mais na vida das pessoas, como eu posso compartilhar mais, até onde eu posso compartilhar. Então hoje isso aqui é uma carta aberta para vocês, contando um pouquinho da minha história, contando um pouquinho da minha vida, principalmente profissional, e para falar para vocês que espero que esse seja só o primeiro do nosso vídeo mais extenso, que vocês possam conhecer e que eu possa agregar ainda mais na vida de vocês a partir de agora. Então deixa aqui o teu comentário, o que mais tu gostaria de conhecer sobre mim, o que te surpreendeu, e a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo!